Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Com Direito e Café. E hoje nós estamos aqui com a doutora... Tabata. Doutora Tabata, eu vou pedir para a senhora se apresentar, falar para a gente seu nome, quanto tempo você está no mercado, suas especializações. Pode ficar bem à vontade. Perfeito. Meu nome é Tabata Carrera, sou advogada há 22 anos, me formei em 2002 na FRJ, sou pós-graduada em Direito Civil Constitucional pela UERJ. E estou na luta aí há 22 anos, o nosso escritório é civilista, basicamente, trabalha com direito civil. Nós temos várias áreas no nosso escritório, então a gente consegue ter um atendimento bem completo. E eu sou especializada em direito bancário também, trabalho com isso há 22 anos. Mas a gente consegue atender todo tipo de público, né? O cliente entrou no nosso escritório, ele não sai desamparado. Então, eventualmente, um cliente tem um problema de família, não vamos deixar de atendê-lo. Temos parceiros e sócios também que trabalham nessas áreas todas, criminal, família, enfim, tudo que a gente puder atender aos clientes nesse sentido. Seja muito bem-vinda ao Obrigado. nosso podcast. Doutora Tabata, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre o direito bancário. Eu confesso que me especializei há pouco tempo, sou especializada em direito bancário tem 4 anos, vai fazer 4 anos. No boom dessas fraudes, né, desses golpes, surgiram muitos cursos e muita demanda no direito bancário. Mas você falou que já tem mercado há 22 anos. Sim. E vocês atuam mais em que área do direito bancário? Então, nós atuamos muito com a questão dos juros, né? Dos juros abusivos de uma maneira geral, né? Não é uma questão assim de juros abusivos. E também na defesa do executado, do endividado. A gente trabalha com gestão de passivo de muitos empresários, de muita gente endividada. As pessoas estão sendo executadas e as pessoas também que precisam recuperar os seus créditos. E a questão dos juros abusivos ela é muito ampla, né? Não é só assim, o juro está acima da taxa da... Uhum. Não, tem uma série de nuances que podem ser verificadas nesse sentido. E o Brasil é surpreendente, ele inova a cada momento, a cada minuto. Então, são coisas novas que vão surgindo e o nosso escritório, muito atualizado, vai sempre buscando causas novas, né, para proteger o consumidor bancário, né, o endividado. Certo. Eu costumo falar que um contrato... já me perguntaram muito assim, como é que eu faço para saber se o meu contrato tem abusividade ou não? E aí eu costumo falar que isso a gente não consegue ver a olho nu, né? Porque a gente precisa de um olhar mais específico, um olhar mais especializado. E eu já recebi contratos com que aparentemente os juros estavam dentro da média do mercado. E aí, quando a gente foi analisar, era um contrato com um sistema diferente, ou um contrato BNDES, que os juros deveria ser outro. E aí, você olha, o geral está dentro da média. Mas quando você vai no específico, né, do contrato, ele está fora da média. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância da gente ter um olhar técnico sobre um contrato em específico, seja ele qual for, no seu caso, um contrato de financiamento, por exemplo. Não sei se você faz imobiliário, mas o contrato de financiamento, no geral, a importância da gente ter esse olhar técnico e especializado sobre os contratos. Não, perfeito. A minha sócia, também minha esposa, ela é perita. Ela é perita contábil. Olha que beleza. Então, tá tudo dentro do mesmo escritório. Bom saber, depois me passa o telefone dela. Não adianta nós advogados, né, buscarmos uma avaliação rasa dos contratos, como você mesma disse. A olho nu, me parece que o contrato está dentro da média. Mas tem uma questão da capitalização. Então, às vezes, você não identifica a capitalização diária. É o que a gente tira muito carro da busca e apreensão. Porque o que os bancos fazem? Está lá, taxa 2% ao mês. Mas eles capitalizam isso diariamente. Não quer dizer que ele não possa cobrar acima de 1% ou 2%. Essa tese já está batida, isso não existe. Eles podem cobrar, 6% ao mês, se estiver dentro ali de uma média, de um razoável. No entanto, se isso for capitalizado diariamente e não for proposta a taxa no contrato, informada a taxa no contrato, você consegue tirar isso. Só que o advogado, a olho nu, não... Então, tem que trabalhar com assistente técnico. Quem trabalha com revisão de juros abusivos, seja na espécie de contrato que for,
precisa de um assistente técnico. E a nossa sócia do escritório, né, principal, ela é perita contábil, enfim, é especializada nisso e consegue identificar e fazer uma aferição. Não adianta o advogado aventureiro que fala, tem juros abusivos. Não é bem assim. Nem todo contrato tem juros abusivos. A abusividade, às vezes, está na forma de capitalização. Né? E tem uma abusividade também relacionada à venda de seguros casados, essas coisas todas. Mas isso é um outro aspecto desse tipo de revisão. E serve para tudo. Capital de giro, financiamento de veículo, empréstimo pessoal e até mesmo empréstimo consignado, que tem várias nuances. Sim. Sobre essa questão de ter a importância de um olhar técnico e pericial, de cada contrato também não ter... cada contrato tem sua especificidade, né? Então, nem sempre, foi o que você falou, nem sempre um contrato vai ter os juros abusivos. De repente, o juros está dentro da normalidade, mas tem um outro aspecto a ser observado. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho, que você trouxesse também sua experiência sobre... Vocês trabalham com defesa do executado, e aí sobre a importância desse trabalho preventivo, de não necessariamente acionar o advogado quando já está em cima do prazo da defesa da execução, ou de esperar receber uma intimação, ou esperar o automóvel ser levado, mas a importância disso ser tratado de maneira prévia. Assim, lá no escritório eu recebo bastante esses pedidos prévios. Eu acho que a minha parcela está muito alta, será que tem alguma coisa? E aí a gente já faz uma revisional de forma prévia, ou solicita o reembolso de um seguro, como você mencionou, mas existem muitos casos, e aí você tem mais autoridade para falar do que eu, na questão do acionamento após o trabalho de bombeiro, né? O que leite acionam derramou, a gente depois do leite derramar. É uma coisa que a gente trabalha com muita gente endividada, né? Então, uma coisa que a gente percebe muito é que 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Né? Isso é uma realidade, não é uma ficção, é uma realidade, não adianta. Você vai no mercado, você fazia um mercado por R$200, hoje por 400 você não compra mais a mesma coisa. É uma realidade. Então, uma coisa que... E fora as questões todas, né, relacionadas a apostas e esses investimentos e a golpes e a questões de saúde que realmente arrasam uma família. E a família entra nesse buraco da dívida. E qual é a primeira reação das pessoas? Esconder isso. Esconder, afastar, negar, ignorar. É a pior coisa que se pode fazer. A gente costuma dizer... Porque a gente atende também... Deveria ter uma sócia também psicóloga. Né? Porque é uma situação que abala muito a família. Sim. Então, a pessoa quer negar. Então, o que a gente sempre recomenda, né? Os 3 passos para o endividado... Primeiro, calma, né? Esse seria uma dica, né? Um quarto. Calma. Relaciona as suas dívidas, né? Faz uma ordem de prioridade. Qual é essa ordem de prioridade? Quem está batendo na sua porta? Quem está batendo na sua porta? Quem está te constrangendo? Quem que está te tirando aquela energia? Primeiro vê essa relação e coloca nessa ordem de prioridade. Um segundo movimento não se esconda. Não é questão de renegocie. O renegocie, eu não estou falando aqui, renegocie cada uma delas ligando, porque a pior coisa que a pessoa pode fazer é renegociar a dívida com o banco. Não renegocie dívida com o banco, mas o que eu digo assim, sentar para renegociar cada uma dessas dívidas e ver como você vai pagar essas dívidas. E focar nesse plano de pagamento que a gente organiza lá no escritório para fazer essa gestão do passivo. Ou seja, você vai, eu devo 100 mil... Realmente, se a pessoa está devendo para questões mesmo, que a gente sabe que muita gente pega dinheiro com, às vezes, agiota ou com familiar ou com questões assim. Então, tem que colocar uma ordem de prioridade, devendo ao banco. Então, tem que colocar essa ordem de prioridade e realmente começar a enfrentar esse problema. Tudo bem que você não tenha dinheiro agora. Tudo bem que a pessoa não consiga pagar agora. Mas ela precisa se organizar e se direcionar para quitar essas dívidas. E a gente organiza esse plano de pagamento e ajuda, porque não tem nada que roube mais energia do ser humano do que as dívidas. Então, enquanto você está com essas dívidas, você não consegue ir para frente, você não consegue vencer determinadas etapas, trabalhar, focar no seu trabalho, focar no seu estudo, focar na sua saúde e na sua saúde mental, que está muito afetada. E a saúde mental, a gente sabe que ela influencia no corpo também. Então, é preciso, primeiro,
identificar essas dívidas, colocar em ordem de prioridade, que é justamente ver quem está te constrangendo mais, estabelecer um plano de pagamento e seguir fielmente esse plano de pagamento. E em relação a renegociações de dívida com bancos, realmente precisa de uma orientação com o advogado. Porque não dá. O gerente não é seu amigo. O gerente não vai te ajudar. Você vai entrar num determinado banco, acho que é aquele feito para você, e aí você vai sair com uma dívida 3, 4 vezes maior do que você estava. Né? Tem outros que não renegociam de jeito nenhum. Você vai ficar, se você deve, tem acho que é amarelo aí, né? Então, você não adianta, tá devendo para ele 8 mil, vai ficar devendo 8 mil até morrer. Mas há soluções, há abusividades no contrato, há situações que você está prestes a perder seu carro, prestes a perder seu imóvel, prestes a perder uma máquina agrícola. A gente trabalha também muito com produtor rural. Que legal. A minha sócia é do interior do Rio Grande do Sul, então a gente tem bastante produtor rural prestes a perder a propriedade rural, e realmente a propriedade rural é empenhorável, dependendo de um determinado tamanho. Então, são milhares de alternativas. Não acabou aqui, né? A dívida não é o fim. Pare, encare e tem solução. E a gente faz a gestão desse passivo. Certo? Então, a gente tem sucesso. Muita gente que deve cartão de crédito, e o cartão de crédito também, e o cheque especial. São situações que você consegue manejar melhor, com 70% de desconto, até 90% de desconto e mais. Tem abusividade, sim. E eles não entram com uma execução direta. A partir do momento que você renegocia essas dívidas, você junta num termo só, formaliza, e aí sim eles podem te executar. Enquanto você não renegocia cartão de crédito, cheque especial, eles têm que entrar com uma ação de cobrança, vão constituir essa dívida. Menos risco, né? Exatamente. Tem que ver também o crédito rotativo, também é uma questão que as pessoas também não sabem. Você pode ficar nesse crédito rotativo um mês. No mês seguinte, eles vão colocar um parcelamento para você. Sim, parcelamento automático. Só que esse parcelamento automático tem que ver, porque ele tem que ser mais vantajoso que o que estava. Então, na verdade, o que permeia a vida do consumidor bancário é o direito à informação. Isso. É isso que é o ponto nodal de qualquer causa bancária. Eu me arrisco a dizer isso. Qualquer causa bancária. Você vai lá no 6º do CDC... é o direito à informação. Não sei se é o inciso 3º, enfim, mas é o direito à informação. Então, você consegue anular muito contrato, muita abusividade, somente nesse artigo. E a gente tem bastante experiência em fazer isso. Isso serve também, da questão, até complementando, interrompendo, serve para plano de saúde, para várias questões. O direito à informação do consumidor. Você falou bastante sobre a gestão do passivo agora. Sim. E a gente tem muito... aqui no Noroeste Valley, a gente tem muito público de empreendedora, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho... desse algumas dicas práticas, porque quando a gente fala gestão do passivo, às vezes nem alguns advogados entendem o que é. Então, eu queria que você desse algumas dicas práticas para que essas empreendedoras possam saber mais ou menos como funciona, o que elas podem fazer de forma preventivamente, assim, o que eu posso fazer para fazer essa gestão de forma prévia. Se eu contrato um advogado preventivamente para ele fazer essa gestão para mim, ou se eu só posso mexer nisso quando eu já estiver toda endividada, sem mais saber para onde ir. Como que funciona mais ou menos isso? Assim, eu vejo até como uma analogia com a questão da saúde hoje em dia, certo? As pessoas só cuidam da saúde quando o problema estoura. A partir do momento que você faz uma prevenção, você faz musculação, você cuida da sua alimentação, você não vai ter com 60 anos diabetes e outros, falta de uma musculatura fortalecida. Então, acontece a mesma coisa com o empreendedor brasileiro. O empreendedor brasileiro, ele começa a empreender. Eu tive uma receita de bolo, vou começar a vender, vou abrir um negócio, vou pegar capital de giro, vou pegar empréstimo, vou fazer uma série de coisas. Então, assim, as dicas que eu dou, primeiro, é a seguinte, não comece um negócio se você não tem... você precisa vender, é a primeira coisa. Se você não vender, você morre, certo? Você precisa de fluxo de caixa. O negócio rico, dono pobre. É assim que funciona. As pessoas têm muito aquela... misturar a empresa com as contas não dá.
Outra dica que eu dou é, por exemplo, você está com um problema ali, um fluxo, vamos supor, uma dívida, uma questão, né? Aí você vai pegar um empréstimo para cobrir aquela dívida. Se você somente pegar esse empréstimo para cobrir essa dívida, você vai quebrar. Você tem que ter um plano de ação, você empreendedor, né? Um plano de ação para atacar aquele problema. Porque não adianta você pegar você vai ficar com aquela dívida, não vai resolver o seu problema e não vai conseguir crescer. Então, o que eu digo é o seguinte, é realmente fazer um planejamento tributário, um planejamento fiscal. E essa questão de gestão de passivo, como funciona? A gente faz... você está endividado, perfeito. E detalhe, né? Pequeno empreendedor, né, o CNPJ, ele pega capital de giro. Capital de giro, ele não entra no CDC. Não é defesa do consumidor. Então, é algo mais complexo. A gente consegue quebrar pelo Instituto da Lesão. Às vezes, precisa ver a questão do capital de giro e fazer essa análise. Mas o empreendedor tem que começar com essa cabeça. Vender, 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 vender. Segundo, empresa rica, dono pobre. Não se endividar. Se for uma coisa pontual e tiver um plano de ação para atacar aquele problema operacional, como vai sair dali? Se for um problema crônico, é melhor pensar 2 vezes se é melhor continuar naquele negócio ou não. Certo? Não adianta querer vender casaco de pele no sertão de Pernambuco. Né? Então, a pessoa tem que ter uma noção. Tem que olhar a dor do público. A pessoa tem que ter noção. Tem gente que não tem. Porque você acha que o seu único... seu bolo é o mais gostoso. Se você é o único cara que inventou a receita de bolo... Não, você tem que ter um diferencial no sentido de vendas. Essa é a questão. E a gestão do passivo primeiro, fazer um planejamento tributário. Isso é fundamental. Se o simples, lucro presumido, lucro real, vê em qual você se insere. Uma gestão do passivo trabalhista. É importante, a gente faz essa consultoria, né? Muita gente pode dar justa causa. Vou dar justa causa. Tem muita gente que trabalha na informalidade, né? Ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eu fico brincando, né? Tem mais malandro que otário. Então é muito difícil aqui trabalhar. Então tem muita gente que assina a carteira, não tá nem aí. E quando vai fazer a rescisão, faz um Pix para a pessoa e acabou. E aí o cara entra na justiça e leva tudo. Mas há formas e maneiras de você fazer essa rescisão. Homologar na Justiça do Trabalho. Então, a gente consegue fazer essa organização da pessoa jurídica em relação aos empregados, né? Como eu pago a comissão por fora. Você paga a comissão ou paga prêmio? A gente consegue fazer essa organização do quadro de funcionários para evitar futuros passivos trabalhistas. Isso é importantíssimo. Manter os impostos em dia, porque dívida com a Receita Federal atrela o teu CPF. Não, e são os que eles executam mais rápido, né? Isso, não, executa rápido, só que eles agora estão protestando. Então, eles protestam. Porque agora está extrajudicial também. Você protestam o teu nome, você fica lá, fica o teu CPF, fica tudo lá, e você tem que resolver, aí demora. Enfim, tem que realmente se organizar para não pesar nesse sentido. Então, são minhas dicas, realmente se organizar. Não achar que isso... E a gente, claro, que faz um plano para todo tipo de público. A gente tem desde grandes empresários, como os eu-empresários, né? O eu-presa. A gente tem para todo mundo, em todas as áreas. Mas é muito importante cuidar do passivo fiscal e do passivo trabalhista. Eu acho que são os mais importantes, né? Porque... eu acho que são os que te levam mais rápido. Levam o seu financeiro, do financeiro da sua empresa mais rápido. E, assim, o trabalhista, ele agora tira seu benefício previdenciário. Eu tenho um cliente que tinha um precatório para receber, perdeu 30% do precatório, porque tinha dívida trabalhista. Isso. E eu acho que... esse dia eu estava até conversando com um amigo meu sobre isso. Ele tinha uma dívida de IPTU e uma dívida de cartão de crédito. Aí ele queria quitar o cartão de crédito. Aí eu falei pra ele, cara, vai quitar esse IPTU. Perdeu o imóvel, só isso. E assim, entrando nesse tema, que eu queria que a gente falasse agora um pouquinho sobre essa questão da garantia, né? Eu conversei com uma pessoa, um cliente esses dias também sobre isso. Eu falei, olha, tenta sempre não dar nada em garantia, nenhum bem em garantia, né? Então, assim, assinou um contrato de empréstimo.
não me dê a sua casa, não dê o seu... Eu tenho um cliente que é empresa também e ele trabalha com caminhões. Ele tem uma frota de caminhões. Aí pegou um capital de giro e deu um caminhão em garantia. Fora que ele ainda deve ter sido avalista da operação. E aí agora o banco tá atrás dele e ele tá com medo de perder o caminhão. Entendeu? Mas ele precisa de alguém para assessorá-lo, para que ele não perca esse caminhão. Exatamente. E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho agora sobre essa questão das garantias, né? Assim, existem contratos, como a gente já falou no início, que são mais... Tem mais risco, trazem mais risco para quem assinou, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, consumidor ou não. Qual é a importância da gente, de repente, contratar uma consultoria antes de assinar um contrato? Ou ter informações, quais são as informações pertinentes para a gente não dar nenhum, porque o banco convence, né? O banco te convence. São muito persuasivos, me dá, assina aqui botando esse caminhão, que aí qualquer coisa. Nossa, entendeu? Então mais, seu juro vai diminuir, você vai, poxa, fica tudo bem. Não, é fundamental, ainda mais grandes operações. A pessoa acha que vai no banco, ela fica assim, ai meu Deus, que milagre, eu estou conseguindo 100 mil reais. Olha, é um valor expressivo para muitas pessoas, claro, mas às vezes para alguns empresários é um valor ali para o dia a dia, não é algo que faça, e a pessoa acha que, e por ser um valor expressivo, ele acha que o banco está fazendo favor. O banco não faz favor. Hoje em dia o banco tem o score do Serasa, que serve muito para dívida de consumo, você vai comprar, alugar um imóvel, Casas Bahia, essa questão toda, e o rating bancário, que vai da letra A a H, que eles fazem essa avaliação. Ele não vai conceder um empréstimo se o seu rating não estiver bom. Ou seja, você tem condições de buscar esse crédito também em outros locais do mercado. O banco não chega ao momento do desespero para aceitar qualquer coisa. Então, a consulta a um advogado é justamente essa. Porque nesse tipo de contrato, ainda mais de pessoa jurídica com o banco, como eu falei, não é o Código de Defesa do Consumidor. Então, são coisas mais... E o banco sabe disso. Exatamente. Por isso que ele coloca você, o dono da empresa, o responsável, como avalista da operação. Então, fica você, o seu patrimônio e a sua empresa atrelados àquele empréstimo infinito. 200 e poucas prestações. Exatamente, 200 e poucas prestações de 50 mil reais. São umas coisas loucas assim. E fora os seguros embutidos, todas as coisas. Então, é fundamental que se verifique com um advogado a pertinência desse contrato. O que tem de abusivo? Por exemplo, tem muita gente que não sabe que a taxa de cadastro paga nos contratos. Você mesmo pode suprir. Você pode oferecer aquelas informações. Você não precisa pagar. Porque eles pegam R$900 que te cobram de uma taxa de cadastro e aquilo ali fica parcelado em 60 meses. Ou seja, os R$900 viram 5 mil. Então, é uma loucura. Sendo que você pode suprir essa, mas como você está ali aderindo a um contrato, você acaba subsumindo, eu diria, a todas essas exigências bancárias, como se fosse a parte mais fraca, que de fato é. Então, o que a gente fala assim, não deixe sua empresa chegar nesse ponto. Para isso, nós vamos fazendo essa trilha. Chegou nesse ponto, consulte também um advogado. O advogado precisa constar em todas as etapas. Não conseguiu pagar, consulte um advogado, né? E nesse caso dessa pessoa, se ele não quiser pagar, ele corre 2 riscos muito grandes, né? Perder o bem, vai continuar com a dívida e perde o ativo, que ele imagina que ele seja uma frota de caminhão e precisa daquilo para rodar. Não e para trazer recursos para a empresa, né? Então, assim, a gente até consegue, de repente, pedir uma empenhorabilidade por conta da... A gente já conseguiu lá no escritório levantar. A gente tirou vários carros. Mas nesse caso que a gente conseguiu era uma dívida. Não era garantia. Pois é. É do empréstimo. E aí, eu acho muito delicado isso, assim. E aí eu queria saber, o banco, ele pode te obrigar por exemplo, tem algum tipo de contrato que eu tenha que necessariamente dar o bem em garantia? Ou se o banco me oferecer essa modalidade de contrato, eu posso falar que eu não quero, que eu quero o contrato normal, sem garantia? A questão é ele
ele permitiu o empréstimo que você precisa ou não. Você não é obrigada a dar nada em garantia. Isso é aquela questão. Ninguém é obrigado a nada. Só que você chega numa situação que às vezes a pessoa está tão enforcada que ela vai dar qualquer coisa para conseguir aquilo. Se o banco te forçar, te obrigar ali, fizer algum tipo de coação, é algo que assim, a pessoa tem que avaliar, porque é difícil no judiciário você interpretar que essa a gente vai ter que sair por outro lugar. Que eu acredito que nos casos das pessoas jurídicas com os bancos, nesses contratos de capital de giro, seja o Instituto da Lesão. E fazer uma revisão desse contrato de capital de giro, que realmente é algo que... Mas obrigado a dar em garantia, não, você só não vai conseguir, talvez. Né? Dizer não pro banco, né? É, exatamente. E eles têm uma persuasão, né? Que eles conseguem. Né? Os golpistas. Os golpistas são maravilhosos, né? Eles conseguem. Teve uma cliente nossa que a golpista falando com ela, falou assim, deixa lá em cima da geladeira. Ela deixou pra... Tipo assim, ó, agora você deixa o celular 30 minutos em cima da geladeira, porque seria o tempo para ela ligar, se tocar do golpe. Aham. Ela deixou, 30 minutos depois foi... Quando conseguiu falar com juro, você fala assim, gente... obviamente, meu escritório já sofreu o golpe, eu faço advogado. Eu consegui ligar pro golpista, eu liguei pro golpista, eu falei, tô aqui do escritório, eu sou cliente. Aí começou a bate-boca, né, que a gente foi batendo boca. Tô aqui no morro, não sei da onde, vou subir aqui. Eu vou aí, aquelas... Você acaba ficando muito indignada, né, a primeira vez. Agora, depois eu registrei ocorrência, eu vou registrando. Não tem o que fazer. Porque, infelizmente... É impressionante. Uma cliente minha também transferiu muito dinheiro há pouco tempo. E eles conseguiram convencer ela, assim, de ir ao banco. O banco bloqueou a transação, ela foi ao banco, desbloquear a transação. O bloqueio, né, que o banco tinha feito para ela não transferir, porque era uma conta suspeita, ela foi lá e desbloqueou. E o golpista falou para ela que ela não podia informar na agência que era sobre o processo, aquele processo X, porque era segredo de justiça. Aí ela acreditou. Não informou. E aí transferiu, assim, foram umas 3 transações de 30 mil reais. Por aí. E aí eu falei, caraca, se a gente cobra isso de honorário, ninguém quer pagar. Não, exatamente. E o melhor do meu caso, eu defendo endividado. Eu falei, minha filha, você tá devendo. Como é que você tem alguma coisa para receber? Como é que pode você acreditar que você tem uma coisa a receber? Porque tem umas coisas que são razoáveis, outras não. Tem gente que cai em golpe, ok, a gente entende, eles são muito persuasivos. Agora a pessoa está processando um banco... Para fazer um acordo. Para fazer um acordo de um contrato que ela está devendo. Aí, estão aqui dentro da sala do juiz, aí vai ser o Supremo Tribunal de Justiça, umas coisas loucas. E aí, tipo assim, eu falo, gente, o nome tá até errado. Você vê todo dia aí, STF, STJ no jornal. E aí você acredita, e você tá devendo dinheiro, como é que dizem que você tem dinheiro para pagar? Então não dá. Só que a gente também trabalha com golpe, claro. A gente atende o consumidor bancário, né? Trabalha até com direito marítimo. Não, mas a gente trabalha com direito civil, né? De uma maneira geral. Mas, no caso, o que a gente tem conseguido muito sucesso é o banco recebedor. É o banco que recebe esse dinheiro. Pela abertura da conta, né? Pela fraude na abertura da conta, pela impossibilidade total de aferição de bloqueio do Pix ali naquele momento. Porque você vê que E a resolução do Pix até mudou agora, né? Porque agora eles têm que bloquear não só a conta que recebeu, mas foi o que a gente estava falando no começo. As contas por onde o dinheiro passou, o banco vai ter que bloquear. As 5 contas por onde o dinheiro passou... As 5 últimas contas por onde o dinheiro passou, o banco vai ter que bloquear. Então, acho que agora vai ficar um pouco melhor pra gente, porque é muito difícil também responsabilizar o dinheiro, né? Porque... Pois é. O banco que faz a transação, a gente tem dificuldade de trazer essa responsabilidade da transação atípica, né? Isso. A gente tem a tese da transação atípica, mas nem sempre. Eu já ouvi de desembargador, fui sustentar, e ele me falou que o banco não pode ser tutor de todos os consumidores e vigiar o dinheiro de todo mundo. Claro. Então... porque não é o dinheiro dele, né? Então, da mãe dele. Mas é assim. Aí ele não pode fiscalizar o dinheiro de todo mundo. Eu falei, se o banco não pode, quem pode, né? Com certeza. Quem é que vai poder, se não é o banco? Mas, enfim, aí a gente tem essa dificuldade de responsabilizar quem pela fiscalização do seu dinheiro, né? Porque a questão da segurança segurança do consumidor mesmo. O crédito responsável, né? Que o banco não tem, não faz, não fiscaliza. Então, a gente não consegue responsabilizar. E não consegue responsabilizar o que recebe pela abertura da conta fraudulenta também. Então, eu acho que agora a gente vai conseguir melhor
com essa nova... Pelo menos rastrear, né? Chegar em algum lugar. Algumas coisas, elas vêm porque realmente virou uma coisa, uma situação assim endêmica aqui no Brasil, nessa questão do golpe. Tá demais. Tá demais. E assim, é uma loucura. Como é todo dia, toda hora, cada hora tem uma situação nova. E realmente o idoso, que é o maior afetado, não é que ele seja tolo, não é que ele seja... mas ele realmente é um vulnerável tecnológico. Sim. Pois é, na cabeça dele, o que a gente consegue raciocinar que, não faz sentido nenhum... Não é. São gerações. Todo mundo usa o WhatsApp, né? A minha mãe tem esse WhatsApp, a minha sogra tem WhatsApp, tem 70 anos. Eu tenho WhatsApp que tenho 45. Tem gente com 25 que usa o WhatsApp de uma forma. Tem gente com 15 que usa de outra forma. Tá todo mundo inserido dentro desse contexto, mas as pessoas têm que entender que elas usam de uma maneira diferente. Então, aquela coisa, todo dia me manda um amém, né? Provavelmente sua avó, amém, bom dia. Bom dia. E aí, o de 13 anos ri com uma caveira. Então, um emoji. Então, você tem que entender. Não é que o idoso é tolo, mas ele é o mais vulnerável mesmo. E tem que ter essa atenção. Não é razoável que um idoso de 70 anos, que nunca fez um empréstimo naquela conta que ele tem há 30 naquele banco, faça 5 empréstimos no mesmo dia valores que beiram 50 mil reais, e transfira no mesmo momento para uma pessoa que nunca transferiu. Isso não é razoável. O banco tem que bloquear aquilo. Vem aqui não é assim, não estou fazendo nada. Então, por aí a gente vai. Tem sofrido muito com isso. Mas é assim, a gente trabalha muito com golpe, mas tem dado muita... Lá no escritório, tem dado muita... Justamente quanto a essas decisões, né? A gente tem focado muito nessa questão mesmo da revisão dos juros abusivos, do custo de captação, do crédito, de provar que são coisas... Já que a gente tem essa questão, essa parte, esse aspecto técnico dentro do próprio escritório, facilita muito. E eu acho também que um facilitador dessas questões de execução, revisional e tal... é que a gente consegue usar mais a legislação que eles estão acompanhando, que é o CPC, o Código Civil. Sim. Porque a questão das fraudes, dos golpes, a gente se insere numa legislação específica, que muitos juízes e desembargadores não têm a menor noção. Não. E não adianta a gente botar na petição que não funciona. Não vai. Então, eu acho que essa questão da gente ter... A legislação, trabalhar com a legislação mais consolidada na questão dos juros e da defesa do executado, isso traz um pouco mais de segurança, porque essas legislações específicas a gente não consegue muito abordar. Quando tem questão de golpe, eu vou despachar com o juiz. Sempre vou despachar para poder explicar, falar e começar. Alguns eu tenho sido bem recebida. Eu tenho sido bem recebida. Doutora, eu não sabia realmente. Vou fazer. E tenho conseguido algumas coisas, mas é porque realmente essa questão do golpe eu tenho absorvido um pouco menos lá no escritório, justamente por conta dessa situação toda. Porque você consegue até provar a pessoa entende, mas... Eu tenho tido até... Já tive boas sentenças em relação a fraude, golpe e tal. Mas aí chega lá em cima... Não, exatamente. Aí chega lá em cima... E os bancos bancos já sabem. Então, assim, eles nem propõem acordo nem nada. Porque sabe que vai recorrer, vai chegar lá em cima e vai cair. Vai cair, exatamente. Tem sido muito difícil. Aqui no Rio, pelo menos. Mas, assim, em outros estados... tem sido melhor aceito essa questão das fraudes. O Rio de Janeiro é muito complicado. Rio de Janeiro é muito complicado. É muito difícil mesmo, é muito difícil. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho conseguido sucesso agora, porque, por exemplo, como eu trabalho muito com revisão de contrato, obviamente ninguém dá contrato, né? Então a gente vai com aquela questão da multa diária. Então, assim, tem questões assim que as pessoas que não forem executado essa multa provisoriamente. Então, isso tem dado uma movimentada. Então, quando eles deixam de apresentar algum documento que eu peço e tem uma multa diária para eles apresentarem, teve uma lá no escritório que chegou sei lá, 1 milhão de tanto que eles não fizeram. Caramba. E aí, para forçar o cumprimento daquilo, a gente faz a execução provisória, o cumprimento de sentença das astrentes antes da sentença. Antes de acabar o processo. Antes da sentença. Fica lá depositado em juízo, mas pelo menos aquilo sai da esfera patrimonial dele. Eles só entendem uma língua. Quando mexe no dinheiro. Plano de saúde, banco, seguradora é no dinheiro. Não adianta. Você falou nisso, eu lembrei que eu tenho uma execução de multa para fazer. Então. Foi uma obrigação de fazer, que o banco não fez um acordo, propôs o acordo. Aí o acordo foi homologado, eles cumpriram a obrigação de pagar, a obrigação de fazer, porque era uma dívida de 50 mil reais que eles tinham que cancelar.
porque foi objeto de fraude. Aí eles não querem cancelar. Depois que o acordo foi homologado, eles não querem cancelar. Aí a gente... Aí agora o juiz aplicou a multa, eles não cumpriram. Aí eu vou executar a multa, porque aí foi o que você falou, quando mexe no bolso... Quando mexe no bolso é que eles eles se movimentam. E não respondem as coisas, né? Quando você entra com uma revisional, a gente pede, tá bom, tudo bem, os juros estão acima da média, mas aquilo é uma média, não precisa ficar focado só naquela média, ok. Mas me explica por que é que você cobrou uns juros tão altos? Qual foi o custo de captação no mercado desse crédito que você me emprestou? O bem estava em garantia? O score do cliente qual é? O que justifica essa cobrança dessa taxa de juros? Não necessariamente a gente está discutindo tão somente a abusividade nua e crua. A gente está discutindo por que aquela taxa está inserida para aquele cliente. É claro que você vai cobrar uma taxa de juros de um cara que é funcionário público, que está há 30 anos com a conta do seu banco, e você vai cobrar de um pequeno empreendedor que abriu a conta agora para emprestar o mesmo dinheiro. A questão é, me explica como você chegou. Eles não explicam. Não sabem. Não sabe, a gente vai na luta, né? Vai lutando. Temos conseguido aí várias vitórias, né? Graças a Deus. Eu acho que é uma área mais... Depois a gente vai conversar mais. Eu acho que é uma área mais... Eu tô com... Pra gente entrar no outro assunto, eu tô com um cliente que ele chegou com um imóvel já recebeu a notificação do cartório, o imóvel vai a leilão. Aí, ele me pediu para fazer a revisão do contrato, para ver se tinha abusividade nas parcelas, quanto que podia diminuir, para ele pagar o que estava em atraso e tal. E aí, unindo isso, né, esse fato de o cliente ter me procurado já com o imóvel indo a leilão, com a questão do... que a gente já falou sobre a consultoria prévia, enfim. E a gente tem um mito de que você pode atrasar até 3 parcelas. Que o banco não vai te executar até 3 parcelas, né? Que a gente tem, foi o que você falou, muito generalista que fala besteira e as coisas vão, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente pode esperar 3 parcelas? Quantas parcelas eu posso atrasar antes de procurar ajuda? Qual é a chance de dar certo eu procurar uma ajuda já com a coisa sendo leiloada, a mesma coisa do rapaz do caminhão? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte. A primeira é uma lenda urbana, obviamente. Você deve uma parcela, seja de veículo, de qualquer coisa, você pode ser executado e cobrado naquela dia. Você entrou em mora. Mas também você está em mora, você pode ser cobrado, né? No caso de busca e apreensão, é algo... É uma lenda mesmo. O que nós temos são avaliações de bancos que... A gente tem lá uma avaliação, uma questão. Olha, esse banco, se a dívida for acima de 100 mil reais, vai ajuizar a busca e apreensão. Se a dívida for inferior a 30 mil, vai ajuizar a busca e apreensão. Se você estiver devendo 50 mil nesse banco, ele vai entrar com a execução depois de... A busca e apreensão depois de 6 meses. A gente consegue ter esse tipo de parâmetro. Agora, a parcela atrasada, a partir do momento que o devedor entra em mora, ele pode ser cobrado, executado, enfim, de acordo com o que está previsto no contrato, ele vai ser cobrado. Em relação a financiamento imobiliário. Em relação ao financiamento imobiliário e essa questão da suspensão do leilão, revisão de financiamento imobiliário é algo muito... a gente não faz tanto no escritório porque normalmente os juros não são abusivos. Né? Por conta da garantia muito grande. Da Caixa Econômica, que é um banco que promove essa questão para a população brasileira, de uma forma ou de outra, mais vantajosa. No entanto, esses processos de... Estou falando da Caixa Econômica, não estou falando dos outros bancos, estou falando até de uma outra situação, né? Mas os outros bancos, enfim, o procedimento é o mesmo. A questão do processo de notificação. Eu estou, inclusive, com um leilão suspenso que eu consegui lá no escritório pelo defeito da notificação. A parte, né, o meu cliente, o devedor, ele foi simplesmente ele mora no imóvel X. Esse imóvel X está sendo leiloado, né? É o imóvel que ele está devendo. Citaram ele em outro endereço, na parte extrajudicial. E depois citaram por edital. Eu falei, eu não estou criticando o edital, mas ele jamais foi citado no endereço onde ele mora. E quem recebeu no outro endereço? Não receberam, o endereço não existe, não tem a certidão do oficial. Não tem nada. E eu não consegui eliminar.
Mas agora, na instrução, a gente está conseguindo provar e a juíza está pedindo. Falou, olha, cadê o comprovante da citação da notificação? Então, uma das saídas é por aí. Em relação à questão do imóvel, tem que pagar para tirar dessa situação. Mas procure um advogado para fazer uma revisão desse contrato e propor de uma forma, uma estratégia. Porque a questão imobiliária tem que ser caso a caso. É caso a caso, é situação a situação, instituição financeira a instituição financeira. Até porque representa normalmente o patrimônio, o único patrimônio da maioria das famílias. Sim. Então, é muito arriscado dizer ou opinar no sentido de que, olha... Mas se eu puder dar uma dica para os advogados, etc., que verifiquem o processo extrajudicial, que antecede esse leilão. Pegar as notificações todas para ver se as pessoas receberam. Porque eu imagino, esse cliente, no caso, ele foi a primeira intimação que ele já recebeu e procurou, né? Foi, isso. Entendi. Ele recebeu, mas já estava com o processo aberto, né? Já ia agendar o leilão. Ah, não. Ele tem uma prévia ainda. Tem uma notificação prévia. Aí eu não tive... Aí eu já pedi a suspensão. Sim, mas ele recebeu, assim, já do processo, aquela notificação do processo. Não, já no leilão. Já estamos agendando o leilão. Semana que leilão. vem. Aí ele recebeu a notificação e na notificação não tinha data agendada ainda, mas dizia que ia ser agendada a data do leilão. E aí ele ficou, né? Imagina, coitado, né? Mas aí, assim, ele já estava com parcelas atrasadas desde o ano passado. Entendi. E aí a gente... Essa é a grande questão, assim. A gente tem um imóvel em garantia. No caso dele, não era nem um imóvel residencial, mas é um imóvel que gera lucro para ele enquanto família, para a família dele. Então, ele tinha uma garantia, o contrato dele tinha uma garantia, e aí a gente tinha aí quase 12 parcelas em atraso. Porque, se não mais que 12. Desde acho que julho do ano passado, mais que 12. A pessoa deixa chegar no extremo. Chegar num extremo, a pessoa já chega completamente estressada a situação dela, né? No escritório. Aí a gente é aquilo... Não posso... vou resolver. Nós não somos milagreiros, né? Sim. A gente consegue até um determinado ponto. Não adianta também se a pessoa não se ajuda. Exatamente. A pessoa tem que se ajudar. Tá devendo 3, não tá conseguindo? Vamos pensar numa alternativa. Porque às vezes pega um empréstimo, às vezes. Estratégia. Com crédito mais... com custo mais barato. Consignado, um BNDES. Um consignado. Ou uma outra estratégia... que você consiga, vende algum bem, fica com aquilo, ou então esse aí não vale a pena, ou então traçar uma estratégia, deixar ir a leilão e comprar na segunda praça. Tem que pensar qual é a situação. Quem é que vai querer? Porque às vezes tem muito imóvel aqui no Rio de Janeiro, próximo à área de risco, então ninguém quer, né? Comprar. Então, às vezes, você consegue recuperar aquela dívida... No próprio leilão. No próprio leilão, uma alternativa. Mas, como eu disse, imóvel é caso a caso, né? Carro, a gente consegue fazer um apanhado mais geral. Não, e o pior é que essa questão do imóvel foi um empréstimo que ele deu o imóvel em garantia. Ah, então já é diferente. Isso. Aí o que eu fiz? Eu entrei com a revisional do contrato de empréstimo. Ah, então já é diferente. Isso. Aí eu solicitei na revisional a suspensão do leilão por conta do... O contrato tinha umas questões de... O contrato era SFI e os juros era de contrato de empréstimo comum. Então, o SFI tinha também... Ele tem uma questão da capitalização que tem que ser anual. Sim. E a capitalização do contrato dele era diária. Então, foi o que você falou. A gente mandou para a perita que viu isso tudo. Sim. E aí, a gente conseguiu... Tá concluso ainda, já despachei. Tô aguardando. Vai conseguir eliminar, com certeza. Jesus. Aí a gente tá tentando suspender esse leilão, pelo menos até julgar. Julgou, acha que tem que leiloar, beleza. Mas, assim, pelo menos avalia as irregularidades do contrato antes de mandar o imóvel para o leilão. Mas... a importância da gente ter... Eu sempre falo que, aqui no programa que a gente tem para empreendedoras, eu sempre falo isso. Procura um advogado de forma prévia. A importância de uma empresa ter uma consultoria jurídica. Porque
o empresário, quando ele começa, né? O empreendedor, quando ele começa a empreender, a última coisa que ele pensa é em contratar uma assessoria jurídica. Com certeza. Ele pensa em estoque, ele pensa em funcionário, ele pensa em inteligência artificial para responder o WhatsApp, mas ele não pensa numa consultoria jurídica. Aí foi o que você falou, pega capital de giro, pega cartão de crédito, pega né, cheque especial, estoura. E aí depois não sabe como que faz essa gestão. Não tem fluxo de caixa, não tem nada. Exatamente. A gente oferece uma assessoria mensal para pequenos empreendedores e empresas, justamente abarcando toda essa questão. Vai contratar um funcionário? São esses documentos. Vai ter um funcionário? São essas práticas. Poxa, vai pegar um empréstimo no banco? Vamos olhar esse contrato. Porque nesse caso aí, por exemplo, ele pegou um empréstimo, já é diferente do financiamento imobiliário para casa própria. Sim, sim. Então já entra, vai conseguir, com certeza. Se o juiz certo. Deixar. Vou te contar depois. Me conta, por favor. Quero saber essa. Essa com certeza vai conseguir. Mas a gente tem a questão também do olhar técnico, né? Por exemplo, eu já recebi empresário que queria reduzir dívida de Pronamp. Vocês têm Pronamp lá? Vocês pegam o Pronamp? Pegamos. Porque o Pronamp também tem um juros mais baixo, certo? Certo. Eu nunca fiz Pronamp justamente porque ele já vem com juros baixos. Só que aí a gente tem a gestão do passivo. Às vezes o empresário ele tem o Pronamp, mas não tem... Tem o Pronamp e tem outros contratos. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para as empreendedoras mesmo. Se, assim, o Pronamp dá para revisar? Não dá? O Pronamp é tipo um consignado do empreendedor. E aí, não revisando o Pronamp, tá com juros muito baixos. O que a gente pode fazer para melhorar a situação da sua empresa? Então, é o que eu falo. A gente tem que olhar caso a caso. Eu não digo que não tenha o que revisar no Pronamp, não. A gente sempre analisa o contrato e encontrando alguma coisa que dê para fugir. Tem que saber também qual é o objetivo do cliente. Olha, eu quero ganhar tempo, eu quero ganhar isso. Sim. Porque a lei do superendividamento não serve para empresário. Não adianta. Então, tem que ver em que condições a pessoa está pegando esses empréstimos, em que condições a pessoa está querendo revisar esse contrato. E a gente faz uma avaliação, realmente, a casa a casa. A gente faz revisão do Pronamp, em alguns casos, enfim. Mas aí já realmente, como você falou, um olhar mais técnico, a minha sócia até que faz a perícia, faz tudo, eu faço do direito. Dos fatos, às vezes, eu faço a parte do direito, porque realmente é um olhar muito técnico, né? A gente fala sobre a lesão, mas é difícil, é como se fosse um consignado. Mas tem instruções normativas, tem questões que a gente, às vezes, consegue ter uma saída. Por exemplo, sei lá, empréstimo consignado em cima de BPC Loas. Durante um período, em 2022, se não me engano, ele ficou suspenso. Então, não podia emprestar dinheiro com BPC Loas durante um período. Se você consegue anular esses contratos, BPC Loa de incapaz, você consegue anular alguns contratos. Então, tem uma série de detalhes que às vezes... não, isso aqui não vai conseguir revisar de jeito nenhum. Os juros estão muito baixos. Nem sempre é assim. A gente sempre faz uma análise prévia, até gratuitamente. A gente faz essa consultoria, a inicial, a gente fala, seu panorama é esse. Então, a partir daqui, a gente tem esse caminho. Então, assim, as empreendedoras, realmente, tomarem muito cuidado com o crédito tomado na praça, né? Isso é muito complicado, porque você acaba achando que aquilo é o dinheiro, é o fluxo, né? Então, não adianta, e acaba se estrangulando. Então, é fundamental uma consultoria, não só tributária, como contábil, como empresarial. E a gente trabalha muito com reabilitação do nome também. O pessoal que está com o nome no Serasa, no registrado, que agora mudou, né? Não tem mais a coluna do prejuízo. Então, está toda essa discussão. Então, sua dívida vencida está no mesmo patamar que a dívida... Então, a gente consegue ter esse panorama completo do endividado e reabilitar o nome dele no mercado, né? Temos isso aí. E vocês trabalham bastante também com superendividamento... O superendividamento normal, né? A pessoa física. Sim, a gente está começando agora a montar esse nicho lá no escritório. Estamos engatinhando também, aprendendo, porque tudo assim, na verdade, complexo. É um trabalho de parceria com o Tribunal de Justiça, porque também não adianta nada você ficar apostando numa tese. Tem que saber o que está funcionando. E não está ajudando. Mas a gente trabalha muito com limitação de margem, a gente trabalha com suspensão de débito automático, enfim, a pessoa, às vezes, eu botei essa dívida no débito automático, né? Você pode pedir para
para tirar isso do débito automático. Então, A qualquer momento. A qualquer momento que eles têm que cumprir. Então, o superendividamento a gente ainda está começando, mas a gente já faz bastante lá no escritório, mas que eu digo assim, a propriedade para falar como estão. Não, até eu que faço, mas a questão, eu ainda não estou tão segura assim para falar como estão as decisões, porque tem muita maluquice. Tem muita maluquice. A pessoa não ganha gratuidade no superendividamento. Não ganha. É uma loucura. Tem que agravar, tem que recorrer de todas as... É uma loucura. Todos os superendividamentos. De tudo. Como é que a pessoa vai ter dinheiro para pagar aquelas custas? E a gente teve recentemente uma decisão que um desembargador ganhou... Tem que apresentar... Uma gratuidade. Tem que apresentar extrato bancário, fatura de cartão de crédito. É humilhante. Não, teve cliente, eu acho que de uma colega, que o juiz colocou a foto do Google Maps da porta da casa dela e falou: olha aqui, você mora aqui. Acontece. Não, é verdade, isso é verídico. Não, e dependendo da comarca, eles falam, né? Que, por exemplo, Barra da Tijuca. Se você morar na Barra, você não pode estar super endividado. Porque você mora na Barra. No Leblon, a pessoa não consegue estar super endividada. Então, a gente trabalha assim, até porque não tem como não trabalhar com superendividado fazendo gestão de passivo e gestão de dívida. A gente trabalha. Mas, realmente, as decisões a gente tem parado muito na gratuidade. Então, a gente tenta outros caminhos. É isso aí. A gente tenta outros caminhos. Gestão do passivo é importante também, Exatamente. né? Para você não adotar, por exemplo, a ação de superendividamento é uma ação super complexa. Então, às vezes, você fazer essa gestão sem precisar dessa ação, né? O resultado vem mais rápido para o cliente. Com certeza. Os honorários vêm mais rápido para a gente. É verdade. E aí funciona melhor. Pedro quer fazer uma pergunta? Senta aqui que eu vou aproveitar. Vou no banheiro. Vem cá. Ele quer te perguntar. Vamos ver se eu consigo, né, responder. Não, consegue sim. Gente, invadir aqui rapidinho, tá? Apesar de ter cara de doutor, não sou doutor, não. Então, esses dias eu tava vendo rapidamente um link no Instagram. Tinha comentado uma coisa que eu achei estranho esse termo. Uma pessoa física decretou falência. A falência, a insolvência civil, né? O que seria isso? Olha, a pessoa fica praticamente... como é que eu falo? Ela fica incapacitada de praticar qualquer ato. Ela não vai poder mexer nas contas dela, ela não vai poder mais pegar crédito, pegar empréstimo. É uma situação muito drástica. Mas tempo. Mas em que momento chega isso e por que chega isso? Aí eu lembrei que há muitos anos atrás teve um ator famoso daqui do Brasil também que falou: fulano de tal decretou falência. Aí eu fiquei assim... Não, peraí, mas foi pessoa física. Aí eu, na semana passada, eu parei pra pensar. É pessoa física ou pessoa jurídica? Aí eu vi que tem isso de pessoa jurídica fazer isso. Pessoa física. Tem pessoa física. Só que eu acredito que essa solução seria... vamos supor, é que nem o empresário. Tem a recuperação judicial e tem a falência. Então, a insolvência civil realmente seria a falência da pessoa física, que acaba destruindo a vida dela. Não vai poder mais mexer em conta, não vai poder mais ter cartão, não vai poder mais fazer nada. Mas ela não pode mais voltar até cumprir determinados requisitos, não consegue. Mas ela pode continuar tendo conta, essas coisas? Não. Vai ter que fazer um plano. Aí, por isso que surgiu também... Tem a lei do superendividamento, que seria uma analogia a essa recuperação da pessoa. Porque a insolvência civil é o último caminho, é a falência. Acabou. Caramba. Entendeu? Então, assim, eu realmente teria que ver... não vale a pena você fazer isso. Eu até mandar. Eu tava vendo muito assim, tempo notícias, fora né? de tudo, do mercado. Você praticamente perde a sua autonomia. Mas para uma pessoa física chegar a esse ponto, é porque eu só tinha ouvido falar 2 vezes na minha vida sobre esse tipo de situação. Mas é a situação do superendividado, né? A situação, por isso surgiu. O superendividamento é uma recuperação, como se fosse a recuperação judicial da pessoa jurídica, para dar fôlego para as pessoas. Então, 90% do Brasil vai ter que decretar essa insolvência, porque realmente tem gente que ganha 5 e a despesa é de 10. E não é coisa supérflua. Mas aí é o que eu falo para Mariana, por exemplo. Mariana vem. Eu falei assim, se você tem um cartão de crédito, por exemplo, lá, de 10 mil e você ganha 10, na verdade você ganha 20, não é? É mole?
trabalho. Pois é, tem muita gente que Voltar à extensão. O cartão de crédito é a extensão do salário, né? Exatamente. O que todo brasileiro acha. Cheque especial, tenho 4 mil de limite. Ou seja, Ah, ganho e a 10, extensão, 14. É uma loucura. Aí vira uma bola de neve. A pessoa não resolve nunca. Mas eu acho que também é muito problema de política pública, né? Porque a gente tem uma inflação que vai subindo, os salários não vão acompanhando. E aí, aquela que a gente estava falando, uma pessoa que mora na Barra da Tijuca, ela tem um salário que, sei lá, de 10 mil. Ela montou um padrão de vida ali em cima. As coisas estão subindo absurdamente e os salários não estão acompanhando. Não, pois é, mas acho que é uma questão muito do Brasil, né? Essa questão do o Brasil, de uma forma, é coisa. Né? Você tem que ter a coisa para mostrar que você é mais rico do que o seu vizinho. Isso sim. Então a pessoa vive essa coisa. Então, ninguém se acha rico, mas todo mundo quer ser mais rico que o vizinho. Então nessa, você vai se endividando numa bola de neve que não dá. Então, assim, tem muita gente que quer morar na Barra e não tem condição de morar na Barra. Pode ter uma qualidade de vida muito melhor tendo uma outra realidade, mas ela não. Ela precisa mostrar que ela... vamos supor que eu me dei bem na vida. Uhum. Então, você tem vários níveis de ostentação e etc. E alguns da classe média são coisas. Carro do ano, um apartamento X, uma casa na praia, a melhor escola. Claro, todo mundo quer dar a melhor escola para os filhos, claro, óbvio. No entanto, a pessoa tem que ter uma consciência de até onde pode. Exatamente. Então, a solução para isso é arrumar, de repente, uma segunda fonte de renda, uma terceira fonte de renda. É vender e tentar por aí sair, né? Não é questão de arrumar 3, 4 empregos, mas realmente parar, pensar, se organizar, botar aquilo tudo no papel e ver o que está sugando mais a energia, começar por aí, o que está te constrangendo, começar por aí e ver como é que vai não gastar com absolutamente nada que não seja o pagamento daquele plano. Exatamente. Esse que é o problema, não adianta. E eles seguem direitinho os planos? Muita gente não. Muitos não. Alguns sim, mas dá certo. No final, a gente vai fazendo aquele trabalho. Porque, por exemplo, vamos supor, tem que pagar uma dívida de 10 mil. Eu falo assim, olha, o nosso plano é que você quite por 3 mil, essa dívida. Então, durante 15 meses, você tem que juntar R$300 por mês, sei lá, supondo. Aí a pessoa fala assim, junta R$300 para você lá fazer uma proposta de quitação à vista. É óbvio que aí você, daquela instituição financeira, meu filho, nunca mais vai conseguir um financiamento nessa instituição financeira. Realmente vai ser difícil. No entanto, o banco gosta de dinheiro. Então, se você fizer um planejamento, você consegue se levantar. Pode ser que você não consiga naquela instituição financeira, mas você vai conseguir em outra. A partir do momento que você começa a injetar dinheiro na instituição financeira, você vai conseguir se reabilitar. É óbvio que não vai ser. Você quitou a dívida em setembro, você não vai conseguir um financiamento imobiliário em janeiro. Você precisa daquele banco, você precisa de um planejamento mesmo. Não há nada que não tenha solução, né? Nos seus impostos e a morte. O resto, tudo tem jeito. Então, tem gente aí que está querendo tirar... enfim, acabou tudo. A pessoa que pensa, tem acabou. Muitos. Não acabou, não é um fim. Tem a dívida... saída, né? E dever não é crime. Dever não é crime. Acontece. E a gente está lá no escritório para te ajudar. Não fique com vergonha. Isso. Acontece, é o que eu falo. Vamos fazer um plano. Quem está te constrangendo? Emprestou pro vizinho de porta. O cara tá lá com o megafone na tua porta. Vamos resolver isso. Tá devendo a escola. Vamos resolver. Não é se esconder embaixo do edredom e fingir que as coisas não estão acontecendo. A gente tem que enfrentar isso. E a gente ajuda a enfrentar. Né? Não deixar também... Também não pode a vizinha ir com o megafone na porta, só que te constranger. Isso é contra a lei. Você está protegido. Nem o banco ficar ligando pro seu pai, pro seu filho. Pode, o banco não pode te ligar 50 vezes por dia. Tem um cliente meu que recebeu 102 ligações num dia. Ganhou agora 5 mil de dano moral. Ou seja, 5 mil já vão para pagar o cartão de crédito que ele estava devendo. Então as pessoas têm que saber, calma, vamos ver o que tem aí. Por exemplo, tem uma lá... plano de saúde, né? A menor, a filha é portadora de TEA. Perfeito. Aí a gente está lá advogando, enfim, não sei o quê. O plano cancela toda hora o plano, restabelece, multa diária, aquela confusão toda. Só que no curso desse conto, a gente viu, como a gente tem essa questão do bancário, da análise técnica, né? Que o reajuste dela tá abusivo. Reajustou quase 50% o plano dela.
Caramba. Então eu falei, olha, tem mais aí uma... Então, às vezes você, não estou conseguindo pagar meu plano de saúde. Qual é o índice de reajuste? Vamos revisar esse contrato. Às vezes tem uma abusividade ali. Vamos quitar aqui. Não existe só uma instituição financeira no mundo, não existe... Quantas pessoas... Aquela coisa, se você está no fundo do poço, ótimo. Só tem lugar para ir para cima. Então, não adianta a pessoa se desesperar. A gente fica, desesperou? Uma semana, 2 semanas, um mês, tá ok. Come um brigadeiro. Vamos pra frente. Agora é procurar ajuda técnica. É isso. Tem saída, né? E se tá com a saúde mental abalada, procura um psiquiatra, um psicólogo. Se tá com problema legal, advogado, saúde, médico e... É isso. Não, e é aquela tecla que a gente sempre bate, da ajuda especializada, né? Porque não adianta procurar um generalista que vai te falar que você pode atrasar a sua parcela. Exatamente. Exatamente. E assim, aí na hora que você é executado, que o bicho pega, não sabe fazer, não sabe responder da forma devida esse processo batendo de execução. Aí na tua porta, some, desaparece, esconde o carro. Esconde o carro. Não sabe... adotar a melhor estratégia, né, para a sua situação. Isso é muito importante. Eu sempre bato nessa tecla. Eu ia te pedir para você deixar uma dica, mas você já deixou várias. Deixei? Que bom. A primeira é assim, a gente tem muita empatia, né? Que nunca teve um problema na vida. Sim. E não se esconda. Você não é um criminoso, você não é um devedor criminoso. Você não está... Tem muita abusividade, tem muita ilegalidade e tem muita, desculpa a expressão, sacanagem também. Sabe? Não é, vão te chamar de bandido, de sacana, de você não presta, você é isso, você é aquilo. Não, você está ali enfrentando. Você vai pagar todo mundo. Sabe? Se acalma. A questão é toda... Você devendo. Quem está devendo, se acalme. Né? Que tudo tem solução. Porque também eles veem os números, né? O banco cobrando um valor absurdo, que na realidade a gente às vezes até consegue, na maioria das vezes, reduzir esse valor. Eu costumo falar, deixa cobrar. Tem um banco que eu chamo o Banco Purple. Você deve 1.000, você dormiu, acordou, deve 100. É uma loucura. Você deixa. Né? Deixa pra lá. Não dá pra deixar pra lá. Claro que você tem que... Falou que ele nem é mais banco, né? Pois é. Decaiu. Pois é, exatamente. Perdeu mas tá aí, né? título de banco. Mas tá aí, o pessoal usa, gosta e tá aí. E tudo bem. São juros muito abusivos. Não, absurdo. Tem absurdo. Tem o o outro do Vini, né? Que ele também é uma coisa louca. Tá rindo aí? Né? O banco do Vini. Então, assim, umas coisas assim muito loucas. E fora que as pessoas acabam achando que há milagre. Então, vai apostar, vai fazer... Não adianta, não, gente. Você sai da dívida se acalmando, se organizando, parando que isso sugue a tua energia, fazendo um plano... Se posicionando, se apresentando, não se escondendo. É óbvio que se você tá devendo o teu vizinho e você vai postar tuas férias na Disney, aí... Paga o teu vizinho. Né? Paga teu vizinho. Então a gente também fala, não gasta mais nada, porque dívida suga energia. Não sou, né? Não tenho nada nada holístico, nada aqueles papos de energia, não sou dessas. Mas é uma realidade. Você não consegue produzir, cuidar da tua família, brincar com teu filho. Ver teu filho lá de 3 aninhos tá fazendo gracinha e você, preocupado com a parcela do banco que você não tem. Faça uma reorganização, certo? Então, assim, eu acho que a dica seria basicamente essa. Não se desespere, procure um advogado, de preferência... O meu escritório, claro. Doutora Mariana também. Estamos aí para isso. E também não deixar chegar ao extremo, né? O extremo. Se você também está sendo executado por uma dívida, o carro está em busca de apreensão, se você está com execução do seu imóvel, procura advogado imediatamente. Execução de dívida trabalhista. E lá no meu escritório também, porque a pessoa também deve, mas tem muita gente que deve a ela e não paga. Isso acontece muito. Tem uma cliente lá no escritório que, assim, ela está devendo. Mas ela tomou muito calote, ela tomou muito golpe. E a gente está indo atrás de cada uma dessas pessoas que aplicaram golpe. Mas eu não tinha contrato, eu fiz de boca, mas é isso. A gente está indo atrás de cada uma dessas pessoas para cobrar essas dívidas, para pagar as outras. Que não estão assim, a pessoa sumiu. Estão ali, tá ali todo dia falando, tô aqui, tô indo. Então, tem várias frentes. Inclusive, até essa execução de cobrança, a gente tem realmente muita experiência em achar. Agora, até conseguir
conseguiu uma fraude numa execução, justamente... E é crime. Então, a pessoa pode ser processada criminalmente. Aí as pessoas começam a se... Respirar, né? A se movimentar para te pagar. Ah, sim, sim. Entendeu? A partir do momento Há que 25 anos essa minha cliente, a gente está com esse processo. O processo, desculpa, 20 anos. O processo é de 2005. Caraca. Há 20 anos, essa família está cobrando essa dívida. Eu não desisti, é um processo que eu tô há 20 anos cobrando. Consegui agora bloquear R$4.000. Mas tô ali. Tá igual o banco atrás da minha cliente. Não, e você vê a inabilidade, a falta de habilidade da outra advogada, dessa pessoa que eu tô executando, que ela falou que a moça vendia quentinha e juntou o imposto de renda dela. E aí juntou para pedir gratuidade e justiça. Só que no imposto de renda dela tá escrito lá, dinheiro em espécie, R$450 mil. Falei, oba, que bom, você tá em casa? Caraca, me chama pra ser sócia da quentinha. Exatamente, mandado de busca e apreensão dentro da casa dela. A gente tá lá para entrar na casa dela para pegar o que tiver lá. Que não vai estar lá, claro, né? Mas você daí consegue... É o que eu digo, não se desespere, não desista. Né? Só não recebe, o dinheiro não socorre a quem dorme. Acho que é isso. Né? Tabata, muito obrigada. Eu vou pedir para você deixar seu Instagram, essas coisas todas, mas a gente ganhou um patrocínio aqui, recebeu uma lembrancinha e eu vou te dar. E ela mandou um bilhetinho, eu vou ler aqui. Opa, que legal. É a Delícias da Cá. Mariana e a equipe Leste Valley, é com muita alegria que o Ateliê Delícias da Cá se une a vocês nessa ocasião especial. Nossos brownies foram preparados com muita qualidade e carinho para adoçar esse momento. Estamos felizes em ser parceiras e participar desse evento. Que cada pedacinho traga doçura e energia para vocês. Com carinho, Ateliê Delícias da Cá. Nos siga nas redes sociais, acho que tá bem ali, Delícias da Cá. Aí fica essa lembrancinha pra você. Opa, adorei, obrigada. Ela tá patrocinando o nosso podcast. Show. E mandou com muito carinho. Então agora eu vou pedir pra você deixar o seu Instagram. Tá, a gente mais uma vez falar seu nome, o que você Tabata quiser, seu momento. Carrera, né? Sou advogada aqui no Rio de Janeiro. O meu Instagram, tenho 2 Instagrams, que é o do escritório, que é o Carrera underline Tabaque underline advogados. Carrera, underline Tabaque, underline advogados. Isso. Carreira Advogados, né? E o meu Tabata Carreira ADV. É carreira com C ou carreira com K? É com C, certo. Tá Meu nome é Tabata Tabaque Carreira Chaves. Aí Carreira, underline Tabaque, underline Advogados, é o Instagram do escritório. E o Tabata Carreira ADV, que é o meu pessoal. Tá ótimo, né? Tabata, muito obrigada. Foi um prazer ter você. Eu adorei. Gostou? Que bom. Muito ter obrigada. Ajudado aí, pessoal. Até a próxima, gente. Certo. Foi muito bem, cara.